Ao mesmo tempo em que a humanidade é capaz de belos atos para com o próximo, existem lugares em que a crueldade é mais forte. Como se já não bastasse estarem presos em caixas em que não é possível se sentar ou deitar, alguns prisioneiros na Mongólia ainda tiveram que enfrentar o frio e a fome em prisões que parecem ter existido apenas na Idade Média. Meu nome é Ivan Lima e você confere, neste momento, a prisão onde os detentos vivem em caixões. Antes de começarmos, eu preciso alertá-lo que as descrições abordadas neste vídeo estão mais para, digamos assim, relatos do que confirmações oficiais. Claro que não podemos negar que existe alguma coisa por trás de toda a história. Afinal, os relatos e os casos não são poucos, mas precisamos tratar o assunto com extrema cautela para não haver mal-entendidos. Com isso em mente, os maiores detalhes encontrados sobre as prisões com caixões vêm do livro Across Mongolian Plains, escrito por um explorador americano chamado Roy Chapman Andrews. Lançada em 1921, a obra em questão é uma espécie de diário de viagem de Roy, que ele escreveu enquanto passava pelo território asiático, mais especificamente nas planícies da Mongólia, como o próprio título sugere. O que eu posso adiantar é que, até hoje, quando o assunto diz respeito às prisões na Mongólia, ainda é dito que se trata de um sistema desumano e cruel, que viola alguns dos direitos humanos. Quando Roy visitou uma prisão na cidade de Ulaanbaatar, que na época chamava-se apenas Urga, ele não esperava encontrar um ambiente que antes era descrito apenas nos livros de história. Na época, ao entrar na prisão, você iria se deparar com algumas casas de madeira, onde provavelmente estariam os prisioneiros. Ao redor de todo o complexo, cercas com estacas de madeira faziam o papel de muro. O explorador logo percebeu que alguns prisioneiros ficavam do lado de fora das casas, sem permissão para se mover livremente, é claro, o que fez com que vários deles morressem durante os rigorosos meses de inverno. Ao entrar em uma das casas, era perceptível que a administração do lugar não era muito fã de iluminação. O relato afirma que o interior delas lembrava masmorras pequenas, que não impediam a entrada do frio, apenas protegia quem estivesse lá dentro dos fortes ventos. E enquanto você pode imaginar que as casas possuíam celas por dentro, a realidade era que caixas de madeira tinham sido espalhadas pelo recinto. As caixas tinham 1,20 m de comprimento e pouco menos de 1 metro de altura. Tamanho suficiente para caber algum animal, mas não um ser humano adulto. E essas caixas eram justamente as celas dos prisioneiros. Lugares tão apertados que não era possível se mover direito. O melhor que eles podiam fazer era encontrar uma posição confortável e permanecer nela, o máximo que conseguissem. E como se já não bastasse esse cruel espaço, quase nenhuma luz entrava nas caixas. Junte tudo isso, e você tem um prisioneiro que terá não apenas o físico afetado, com sequelas por todo o corpo e a visão prejudicada, mas alguém que também ficará com o psicológico abalado. Para piorar a situação de alguns e garantir que eles não escapem, certos detentos tiveram os pescoços acorrentados e um par de algemas nas mãos. A situação era tão extrema que os prisioneiros nem podiam sair das caixas para se alimentar. Através de uma pequena abertura, os guardas empurravam a comida para dentro e os prisioneiros tinham que dar um jeito de comer. Caso contrário, eles morreriam de fome. Certo. Mas e como eles faziam para ir ao banheiro? Você pode se perguntar. E esse é um ponto triste. Por quê? Como eles não tinham a liberdade de saírem, tanto o número 1 quanto o número 2 eram feitos dentro das caixas.
Alguns relatos afirmam que o lixo humano era recolhido a cada 2 ou 3 semanas. Ou seja, além de ser um ambiente apertado, frio e nada confortável, o lugar onde os caixões ficavam provavelmente não cheiravam nada bem. Recapitule comigo. Sem iluminação, sem alimentação correta, sem poder se movimentar e muito provavelmente sem poder conversar com ninguém. Está mais para um ambiente de tortura do que uma prisão, não é? Veja, essa imobilização, como é chamado esse formato de prisão, supostamente era destinada para pessoas que estavam aguardando para serem executadas. Entretanto, está na cara que essa regra não era seguida à risca. Algumas pessoas responsáveis por crimes menores, como roubo, também ganhavam um caixão para chamar de seu. Só que eles tinham mais sorte do que outros detentos, visto que ficavam por lá apenas algumas semanas ou meses. Já para os que aguardavam a execução ou que tinham penas maiores, era comum que eles não aguentassem as condições e morressem dentro do caixão, fosse por fome ou frio. De acordo com o livro, outros prisioneiros acabavam passando tanto tempo dentro dos caixões que era comum histórias de membros acabarem atrofiados. Os detalhes indicados pelo explorador também são muito semelhantes com outros relatos, como um pedaço de um artigo publicado no jornal New Zealand Herald, em 1914. Em uma tradução livre, o título Emparedados em Caixões, Barbaridade na Mongólia, já te dá alguma pista sobre o teor do texto. Escrito por alguém que tinha acabado de visitar penitenciárias do país, o artigo fala que as prisões e masmorras do Extremo Oriente contêm um grande número de chineses trancados por toda a vida em pesados caixões com ligas de ferro, que os impedem de sentar direito ou deitar. Esses prisioneiros são expostos à luz do dia por apenas alguns minutos diariamente, quando a comida é jogada dentro dos caixões por um pequeno buraco. Além disso, existe uma foto que rodou o mundo que é um bom exemplo desse tipo de caixa. A imagem, Prisioneira da Mongólia em uma caixa, foi tirada em 1913, mas publicada pela primeira vez apenas em 1922 pela revista National Geographic. De acordo com a história, um rico banqueiro francês chamado Albert Kahn tinha uma paixão muito grande por fotografia e criou um projeto para mostrar ao mundo imagens de diferentes culturas. Ele reuniu uma equipe de fotógrafos profissionais e todos partiram para concluir o projeto. Dentre os envolvidos estava Stephanie Passer, a responsável pela foto em questão. A história por trás da imagem também é um mistério, diga-se de passagem. Isso porque um escritor da National Geographic criou um relato que nunca teve a veracidade comprovada. De acordo com ele, a mulher estava condenada a morrer de fome como punição pelo crime de adultério. Com o passar do tempo, o que era suposição, acabou se tornando verdade por ter sido divulgado várias e várias vezes. Acredita-se que, como é uma espécie de punição que remete ao Império Romano, usada em mulheres que quebravam o voto de castidade, o autor do texto talvez tenha feito essa relação na hora de contar o caso. E por mais que não se saiba a história, as práticas de pena de morte na Mongólia, que hoje em dia já foram abolidas do país, eram bem reais antigamente, sendo o uso do caixão um método comum. O artigo original, em que a imagem foi publicada, ainda dizia que a prisioneira podia pedir água e comida também, para as pessoas que passavam. Só que, caso alguém ajudasse, também seria punido. E por mais que digam que esse tipo de prisão não exista mais, a Mongólia ainda possui muitos centros de detenção feitos para pessoas que estão aguardando o julgamento. E há informações de que esses lugares são ainda mais perigosos do que as prisões normais. Para você ter uma noção de como as coisas são rígidas por lá, em 2008, uma criança,
acusada de roubar uma caixa de chocolate e vinho, foi sentenciada a 7 anos de prisão. Relatórios da Anistia Internacional da década de 90 e início dos anos 2000 afirmavam que os prisioneiros da Mongólia sofriam terríveis abusos nas prisões, sendo torturados e até mesmo morrendo de fome caso não tivessem conexões dentro ou fora da cadeia. Além disso, para forçar os prisioneiros a confessarem crimes antes de irem a julgamento, as autoridades os privavam de alimentação. Crimes que, vale lembrar, talvez eles nem tivessem cometido. E se alguns eram forçados a confessar sem irem ao tribunal, outros eram condenados sem nem terem o processo aberto. Em um período de 1 ano, entre 1993 e 1994, cerca de 90 detentos teriam morrido dentro da prisão, de acordo com esses dados da Anistia Internacional. Desse número, entre 15 e 30 prisioneiros teriam morrido de fome, e o restante não teria resistido a doenças ou acidentes de trabalho. Já no ano de 2017, a Comissão Nacional de Direitos Humanos divulgou um relatório afirmando que os detentos ainda passavam por situações desumanas na cadeia. Entretanto, de acordo com o governo britânico, que está atento aos cidadãos do país presos na Mongólia, os prisioneiros agora estão recebendo cuidados médicos e comida suficiente para que nada aconteça com eles na cadeia. Deixe nos comentários se você sabe mais alguma coisa sobre tudo isso. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau.